Ok, bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre tópicos de álgebra comutativa, né? Então, dessa vez a gente vai estudar os produtos diretos de módulos, também estudaremos somas diretas e as construções dos limites, tanto inverso como direto, tá? Então vamos começar com os produtos. Então, vamos a supor que temos uma família de módulos, né? Então, digamos que temos, seja MI, né? Uma família indexada, um conjunto I, certo? Uma família de A módulos. Em todo momento, esse A vai representar um anel comutativo fixado, tá? Então, de A módulos. Tá, ok. Então, vamos considerar o produto cartesiano. Então, considere o produto cartesiano, né? Vamos anotar aqui apenas, ou a princípio, como conjunto somente, tá? O produto cartesiano dessa família, né? Cartesiano da família. Então, esse produto cartesiano, né, vamos denotar com M, tá? M, então, vai denotar o produto cartesiano de todos esses conjuntos a princípio, né? Ok, então lembre-se que o produto cartesiano está formado pelas funções, né, que tem domínio conjunto de índice, contra domínio a união de todos esses MI, né, I pertence a I, com a condição que a imagem de cada índice I, ou seja, FI, pertence ao MI, né? Isto aqui para todo índice I, certo? As funções de escolha, não é isso? Ok, produto cartesiano. Muitas vezes, né, no lugar da gente escrever dessa forma, assim, usando essa notação funcional em termos de funções, né, é que a gente escreve também esse conjunto aqui como se fossem sequências, né, sequências xi e variando entre o conjunto de índice I, né, tal que o xi pertence ao mi, certo? Para todo índice I, não é isso? O que a gente normalmente faz é escrever a imagem fi, né? Fi como sendo o xi, né? O xi vai ser f avaliado em I, tá bom? Porém, nós vamos usar a primeira, tá? Vamos ver aqui, quase em todo momento, como funções, né, que partem do conjunto de índices com valores na união de todos esses MI, e com essa condição aqui, f avaliado em I pertence a MI para todo x índice, ok? Muito bem, então, esse produto cartesiano aqui pode ser equipado com uma estrutura de módulo, né? Módulo sobre A. Então, vamos equipar M, né, o produto cartesiano, com uma estrutura de módulo, certo? Com uma estrutura modular, uma estrutura de A módulo. Bem, então precisamos definir a soma e produto por um escalar, né? Então, como a gente vai definir isso, tá? Então, a princípio, a soma, né, uma operação interna, M cartesiano M, com valores em M, então você vai tomar um par de elementos do produto cartesiano, então serão funções, né, f, g, funções de escolha, e vamos fazer
corresponder à função escolha f mais g. Então, essa f mais g tem que ser uma função também de escolha, né? Uma função que mora aqui. Então, ela vai partir, como ela vai estar definida, vai partir do conjunto de índices para a união de todos esses MIs, né? E variando no conjunto I. E a cada índice I, né? Vamos fazer corresponder como vai estar definida f mais g em I? F mais g em I simplesmente vai ser a soma de f em I mais g em I, certo? Então, por definição, acho que eu vou colocar, já vou escrever diretamente qual vai ser a imagem aqui, né? A imagem, então, vai ser a soma de f em I mais g em I. Então, aqui você tem que observar o seguinte, né? Olha, para cada índice, como tanto f como g são funções de escolha, f em I vai estar em MI, né? Esse cara vai estar em MI, esse rapaz g em I também vai estar em MI, e nesse momento que você usa o fato que MI é um A-módulo, né? Cada um desses daqui é um A-módulo, a gente está considerando uma família de A-módulos. Então, esse MI já vem equipado com sua estrutura de A-módulo. Usando essa estrutura de A-módulo, você pode somar e então, né, esses elementos aqui que estão dentro de MI e essa soma vai estar dentro de MI, tá? Ok, então esse daí está bem definido a princípio, né? E você pode mostrar que esse M, né, o produto cartesiano, juntamente com essa operação que acabamos de definir, vai ser um grupo aditivo, né, um grupo abeliano, certo? Um grupo comutativo. Ok. E por outro lado, a gente vai definir a ação, né, o produto por um escalar, a ação do anel sobre esse produto cartesiano também de maneira natural, ok? Como assim? Então vamos pegar um escalar, digamos A, e uma função de escolha f e vamos fazer corresponder a f, onde AF vai denotar a seguinte função de escolha, né? Então ela vai estar definida no conjunto de índices, né? Toma valores na união, né? Então, a cada índice I vai fazer corresponder, né, a FI. Então, novamente, a ação de A sobre o elemento FI. Novamente, FI é um elemento que está em MI, certo? MI. E esse MI, pelo fato de ser uma função de escolha, né, estar em M, produto cartesiano, e esse MI tem uma estrutura de A-módulo. Então, esse elemento A do anel pode age sobre F em I, e então todo esse elemento aqui vai estar em FI. Ok? Então, esse aqui está bem definido, né? E aí, então, você pode mostrar que o produto cartesiano M, juntamente com essas operações, né, que acabamos de definir, é um A-módulo, certo? Um A-módulo. Né? Tem que verificar todos os axiomas, não é isso? Já falamos inicialmente, esse M com mais vai ser um grupo abeliano, certo? E esse daqui vai definir uma ação, né, linear, certo? Uma ação linear, né, com respeito a uma ação linear, e portanto isto aqui vai ter a estrutura de A-módulo. Então esse daqui é fácil de verificar, tá? Então vamos deixar aí como exercício. Muito bem, já temos assim então o produto cartesiano equipado, tá, uma família arbitrária, né? Equipado com uma estrutura, uma família arbitrária de A-módulos. Então, esse produto cartesiano agora já tem a estrutura de A-módulos, tá? Bom, ressalta
as seguintes aplicações, tá? Então, para cada índice J fixado, cada índice J, né, fixado aqui, J dentro do conjunto de índice, vamos escrever na seguinte página. A gente tem a seguinte função, né? Vamos anotar aí PJ. PJ parte do conjunto M, né? Lembre-se que o M é o produto cartesiano, vamos anotar aqui, né? MI, certo? Para esse produto cartesiano. E toma valores justamente no módulo MJ, tá? Esse J aqui está fixo, né? E qual é a definição? Olha, a cada elemento daqui, a cada função de escolha, certo? O PJ aplicado em F, por definição, é simplesmente a imagem de F no índice J. Como F é uma função de escolha, esse aqui, FJ, vai cair em MJ, tá certo? Então, o que acontece? Com a estrutura de amódulo que acabamos de definir, certo? Esses PJs, o SPJ a princípio aqui, vai ser um homomorfismo linear, tá certo? Então, esse aqui vai ser um homomorfismo linear ou simplesmente um ahomomorfismo, tá? Ahomomorfismo, né? Isso aí é fácil de ver porque, veja bem, você tem, por exemplo, que PJ aplicado na soma F mais G, na soma de duas funções de escolha, né? Por definição, vai ser essa função F mais G avaliado em J. Mas como foi definida a soma? Pontualmente, isto aqui vai ser F em J mais G em J, certo? E isto aqui, por definição, é o PJ avaliado em F mais o PJ avaliado em G. Então, a soma é preservada e, de maneira semelhante, a gente prova que o produto por escalar também, né? A agindo em F, isto aqui foi definido como AF avaliado em J, só que isto aqui, né? A princípio aqui um parênteses, né? Isto aqui como foi definido, a ação de A sobre F em J, né? Tá bom? E isto aqui não é outra coisa que A multiplicando a PJ em F, correto? Muito bem, então, de fato, isto aqui vai ser um ahomomorfismo, tá? Essa daqui, esse PJ é conhecida como projeção natural, né? PJ, projeção natural, né? PJ, vamos anotar aqui. PJ, muitas vezes, ela é conhecida como a Jésima projeção natural. Vamos anotar aqui, Jésima projeção, né? Jésima projeção, né? Projeção. Perfeito? Projeção, né? Você pode observar que cada um desses PJ também é uma aplicação subjetiva, né? Esse PJ é subjetiva. Veja, note que PJ é sobre, né? PJ é uma aplicação subjetiva, portanto, vai ser um epimorfismo, né? É sobre, né? Isso aí pode ser verificado rapidamente, né? Se você pega ou considera um elemento X em MJ, certo? Um elemento aqui dentro do contradomínio, que seria o MJ, né? Precisamos definir uma função de escolha. Então, defina então a função defina
Desculpa aqui. Então, a função definida da seguinte forma, olha, vamos chamar de f, né, a seguinte função, e partindo daí com valores na união, né, dos MIs, ela vai estar definida da seguinte forma, né, pega um índice I e vai fazer corresponder f em I, certo? Como sendo o seguinte, né? Caso esse índice I seja igual a J, né? Esse índice I seja igual a J. Esse J aqui em todo momento está fixado, né? Isso. Por M ele é arbitrário. Então, mas a princípio é fixado. Então aqui esses índices I estão variando. Se I igual a J, você define como sendo o X, tá? E caso contrário, né? Se I diferente J, você vai definir como sendo o zero. O zero próprio do MI, entendeu? O zero do MI. Esse zero aqui, por favor, do MI, tá? Muito bem. E esse X, ele está em MJ, né? Então, essa função aqui, f, que acabamos de definir, né? Vai ser um elemento do produto cartesiano, né? Produto cartesiano vai ser uma função de escolha, ela foi construída dessa forma, por cada índice. Se I diferente de J dá o zero de MI, então está em MI, e se I igual a J, é o X que está em MJ, porque a gente pegou aí, certo? E se a gente aplica mais ainda, né, PJ aí, mais ainda PJ aplicado nessa função de escolha vai ser, por definição, o f avaliado em j, certo? Que, como é visto aqui, é o x pela própria construção, certo? Então, dado um elemento x arbitrário de mj, a gente consegue uma função de escolha, um elemento do produto cartesiano, certo? Cuja imagem via PJ seja o próprio X. Portanto, essa aplicação é sobre, tá certo? Então, esses PJ são, não somente homomorfismos, são epimorfismos, homomorfismos sobrejetivos. Muito bem, então, olha, o produto cartesiano, juntamente com com essas projeções naturais, com esse epimorfismo que acabamos de definir, tem uma propriedade universal. Vamos anotar isso na seguinte página, né? Então vamos anotar aqui como um teorema, certo? Propriedade universal do produto cartesiano. Propriedade universal do produto direto, tá? Universal. Certo? Sim, já que falei do produto direto, né? Vamos anotar aqui, né? Então, certo? Olha, deixa eu anotar aqui. Então, antes de denunciar a propriedade universal, vamos falar que esse módulo M, que é o produto cartesiano, né? Que já está equipado com essa estrutura de módulo que nós definimos, né? Certo? Juntamente com todas essas projeções, né? Com todas essas projeções aí que vão de M para MJ, né? Com J variando aí, digamos, certo? Todo isso daqui, né? Esse conjunto aqui é chamado de J variando, né? J variando em I, certo? É chamado produto direto, tá? Chamado produto direto dessa família, certo? Produto dessa família aqui, né? Produto direto de módulos dessa família, né? Simplesmente produto direto, tá bom?
Então, esse produto direto, né, tem uma propriedade universal que o caracteriza e que a gente vai enunciar agora, tá? Muito bem. Então, suponhamos qual é essa propriedade. Suponhamos que temos, digamos, que M, aliás, L é um A módulo, e digamos que ele vem junto com uma família de homomorfismos lineares, suponhamos que este daqui é juntamente com uma família de homomorfismos, juntamente com uma família de ahomomorfismos, vamos chamar esses homomorfismos de psi-J, né? Psi-J, certo? Digamos que são parecidos ao caso anterior, né? No caso do produto direto, partem de M, do produto cartesiano, e projeta em cada MJ, tá? Então, suponhamos que ele é um A módulo e ele vem juntamente com uma família de ahomomorfismos de L para MJ, certo? Ok, bom, então, nessas condições aí, né, a propriedade universal diz que, então, existe um único homomorfismo linear, né, um único ahomomorfismo, vamos chamar de psi, que parte de L, toma valores no produto cartesiano, né, M, ou seja, vou ser mais específico aqui, produto cartesiano, produto direto, aliás, tal que os seguintes diagramas são comutativos. Tal que os seguintes diagramas são comutativos. Seguintes diagramas comutam. Por que eu vou falar de diagramas? Porque a gente vai ter um diagrama para cada índice. Comutam. Que diagramas são esses? Olha, esse L, esse módulo, veio juntamente com um homomorfismo, né? Para cada índice J, a gente tem um homomorfismo que estamos chamando de psi-J, não é isso? Essa é a hipótese, né? Suponhamos, né? Olha, aquele é um A módulo e que ele vem junto com uma família de homomorfismo, certo? Aqui desculpa, eu tinha que anotar que esse J, né? Vou colocar entre parênteses, esse J está variando dentro do conjunto de índices, né? Certo? Tá? Então, por favor, esse J aqui varia dentro do conjunto de índices, né? Ok? Então, temos aí então uma coleção de homomorfismos, né? Todos partindo de L com valores em MJ, tá? Estamos chamando de psi-J. E por outro lado, o produto cartesiano, né? Produto cartesiano aqui, os MIs, né? Tá? Também vem equipados com homomorfismo, que são as projeções canônicas, não é isso? PJ, tá bom? Ok, então, o teorema, né, a propriedade universal do produto direto está dizendo que vai existir um único homomorfismo partindo de L, certo? E chegando para o produto cartesiano. Então aqui, ó, existe um único psi, né, de tal forma que esses diagramas comutam. Ou seja, em outras palavras, o PJ composto com o psi vai ser igual a psi-J. Isto aqui para
qualquer índice J que varia dentro do conjunto de índice. Ok, alguém pode perguntar por que aqui eu estou usando a nota índice I e aqui o J, tá? Porque, bom, eu aqui estou assumindo que esse I está variando, né? E esse J aqui, embora também está variando, mas inicialmente ou temporalmente ele está fixado, tá certo? Então, mas muitos autores já colocam MI aqui, né? Está claro o que está acontecendo, tá bom? Apenas por questões didáticas. Tá, então, esses diagramas aqui são comutativos. Muito bem, então vamos dar a ideia da prova, né? Certo? Quem seria a cara desse homomorfismo psi? Muito bem, então, como a gente já trabalhou em outros casos, né? Vamos assumir que existe esse psi, certo? E ver quem seria ele, né? O candidato a ser ele. Então, se nós, a partir dessa relação aqui, já deduzimos quem poderia ser o psi, então a gente define dessa forma, né? E então prova que, de fato, ele vai ser um homomorfismo linear, né? E que satisfaz as condições assim. Então, como a gente partiu de que esse psi tem que satisfazer, tem que ter essa cara, isso aí vai mostrar a unicidade, tá? Então, assuma, né, ou suponha, né, suponha, aliás, eu não vou escrever aqui, simplesmente já vou, depois de ter falado, né, certo? Vamos ver qual seria a possível cara. Então, assuma que existe esse psi, certo? Se esse psi existe, né, ele vai satisfazer essas condições. Não é isso? Então, para x, um elemento de L, x um elemento de L, né? Essa condição aqui estaria dizendo que PJ é composto em psi em x, né? Tem que ser igual a psj em x, não é isso? Psj em x, né? Caso exista esse psi que satisfaz essa condição aqui, né? Então, aplicando um x que está em L, não é isso? Tem que satisfazer isto daqui. Isto para qualquer j que está variando em I. Ou seja, a projeção jésima de psi em x tem que ser o psi em x. Tá? Então, a partir daqui, então, qual seria a definição de psi, certo? Então, isto aqui, né, faz a você definir o seguinte. Agora sim, defina, né? Defina. Isso aqui seria como um rascunho, digamos. E agora vamos provar de maneira formal, né? Então, defina o psi como sendo a seguinte aplicação, que parte de L, toma valores no produto direto dessa família de A módulos, e ela tem que fazer o seguinte, a cada elemento x, né, o psi em x tem que ser uma função de escolha, não é isso? Porque ela vai ser um elemento aqui, né? Um elemento aqui são funções de escolha. Então, ela parte de I, né? Toma valores na união de todos esses MIs, certo? E como vai estar definida, né? Bom, a cada índice I, o psi x, que é uma função de escolha aplicada em I, tem que ser, né? Aqui estamos definindo, tem que ser este aqui, ó, psi I em x. Psi I em x. Psi I em x. Vamos chamar aqui o j, né? Para cada j, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui tem que ser o psj em x, não é isso? O psj em x. O psj em x.
né? Faz sentido, né? Porque, olha, esse X tem L e o psi-j leva para mj. Tá? Então, esse psi-j aplicado em x está justamente em mj, que é requerido para que seja uma função de escolha. Tá, então você vai provar, né, que essa definição já está correta, né, está bem definida, certo? Então você prova que psi é de fato um homomorfismo, certo? Homomorfismo. E, além disso, né, pela própria construção, os PJ compostos com esse psi vão ser igual ao psi-j, né, pela própria construção. Porque se você aplica psi-j, né, quem vai dar? Essa função aplicada em j, que vai ser o psi-j em x. Então, esses diagramas vão a comutar. E, de fato, esse psi vai ser o único homomorfismo com essa condição aqui, porque caso exista, né, e satisfaça isto aqui, esta condição aqui está dizendo qual seria a cara. Né? Então, a unicidade também é facilmente verificada. Perfeito? Essas são as ideias da demonstração. Né? Ok, essa propriedade universal, né, já garante que o produto direto ele vai ser o único módulo, o produto direto, ou seja, esse módulo juntamente com essa família aí de projeções vai ser o único módulo que tem essa propriedade aqui, certo? Então, nesse sentido, vai ser objeto universal, né? E vai ser único a menos de isomorfismo canônico. A gente poderia até definir dessa forma e construir, né, como a gente fez inicialmente. Mas nós partimos ao contrário, certo? Definimos esse produto direto e provamos que ele satisfaz uma propriedade universal, tá? Muito bem? Ou seja, em outras palavras, se você tem outro, por exemplo, aqui, né? Se você tem outro produto direto, digamos, certo? Então ele vai ser isomorfo de maneira canônica ao produto direto que a gente construiu. Tá bom? Muito bem. Vamos construir agora a chamada soma direta. Soma direta, né? A chamada soma direta de módulos, né? A soma direta de módulos. Soma direta de módulos. Então, novamente, vamos considerar uma família, né, de A módulos indexada sobre um conjunto I. Então, como antes, né, seja MI, I variando dentro de um conjunto de índices, né, uma família arbitrária, né, família de A módulos. Né? O anel está sempre fixado, por favor. Uma família de A módulos. Tá? Muito bem, então, pela construção anterior, já sabemos que existe um produto direto. Né? Agora vamos definir o seguinte objeto. Defina o seguinte. Vamos denotar a esse objeto, né, dessa forma aí, ó, usando essa notação, né? Tá? Os MIs, essa soma aí, ela vai estar definida da seguinte forma. Olha, seus elementos vão ser funções de escolha, ou seja, f's que pertencem ao produto direto dessa família, certo? Que já é um módulo, não é isso? Com a seguinte condição, tal que para cada f existe um conjunto J que depende do F, vamos chamar JF,
um subconjunto do conjunto de índice finito, conjunto finito, tá? De tal forma, tal que f se anula sempre para todo índice que fica fora desse conjunto finito, ou seja, f em i vale 0, tá? Para todo índice que está dentro de i menos o jf, tá? Ou seja, em outras palavras, essa função aí se anula fora do conjunto finito, no complementar, certo? Possivelmente seja diferente de zero dentro de um conjunto finito. Certo? A gente fala que essa f tem suporte finito. As funções de escolha de suporte ou com suporte finito, tá certo? Então, muitas vezes a gente escreve dessa forma, né? Funções de escolha com suporte finito, tá bom? Nesse sentido aqui que acabamos de escrever, né? O suporte dessa função é finito, tá? No sentido de que para cada f, né? Essa função se anula fora. Perfeito, então, olha, este conjunto aqui foi definido como um subconjunto do produto direto, tá? Então, a afirmação é que ele não é um simples subconjunto, né? Ele é um submódulo, realmente, do produto direto, tá? Então, este negócio aqui vai ser um submódulo, né? Essa anotação que a gente usa para indicar que trata-se de um submódulo, nesse caso, do produto direto, tá? Bom, isto aqui não é difícil de ver, né? Vamos dar as ideias aqui, de fato, porque isso aqui acontece. Olha, pelo seguinte, primeira coisa que você pode observar é que a função zero, uma coisa importante que eu esqueci talvez de falar, né? Eu disse que esse produto direto tem a estrutura de módulo e tal, né? E aqui, né, tem que ter um zero, né? Isso, um zero. Quem é o zero dentro desse produto direto? Vai ser a função zero, onde a cada índice faz corresponder o respectivo zero do módulo MI, certo? Pega um índice aí, faz corresponder o zero de MI. Cada um desses módulos tem seu próprio zero. Então, essa função zero faz corresponder cada índice, o zero respectivo. E você mostra que ele, de fato, é o elemento neutro, certo? Dessa adição que a gente definiu, né? Certo? Com essa zero, eu vou somar com zero do MI, então o resultado vai ser o FI, certo? Então, ele vai ser o elemento neutro, né? E outra coisa é claramente a função, o elemento inverso aditivo vai ser aquele que faz corresponder o menos f em i, né? Muito bem. Bem, dito isso, então a primeira coisa que você vai observar, né? E vamos aproveitar aqui esse cantinho para escrever, que a função zero, aquela que a gente falou, né? Essa função daqui, essa função de escolha, né, que a cada índice i faz corresponder o zero de MI, certo? É um elemento desse conjunto, desse subconjunto que nós acabamos de definir. Por quê? Porque lembre-se que os elementos aqui são aquelas funções de escolha que se anulam fora de um conjunto finito. Então, nesse caso aqui, ela se anula sempre. Se anula zero. Quando a gente escreve zero aqui, né, estamos indicando que zero é do MI. Ok? Então, nesse caso aqui, essa função zero se anula para todo i. Então, quem seria o J0 aqui? O J0, o J0 seria o vazio, né? O J dessa função zero seria o vazio, né, que nós sabemos, por convenção, por definição, né, um conjunto finito. Então, ele vai ser um subconjunto finito dentro do conjunto de índices, né? E fora desse conjunto finito, certo? A função, essa aí, a função zero, se anula. Portanto, é um elemento
desse subconjunto, né? Perfeito. E esse daqui vai ser fechado também com relação à soma, né? Vamos dar as ideias aqui rapidamente. Se você pega duas funções dentro desse conjunto aqui, eu ainda não estou chamando de nada esse daqui, né? Certo? Depois que a gente já demonstra essa afirmação, este daqui, como é um submódulo do produto direto, automaticamente será um amódulo e vai ser chamado de soma direta, né? Como por enquanto a gente ainda não demonstrou, eu não estou chamando de nada, apenas usando essa notação. Perfeito? Bom, o fato de que esses caras F e G estão aqui, nesse subconjunto do produto direto, né? Isso implica de que vai existir dois subconjuntos finitos para cada um deles, JF e JG, ambos subconjuntos finitos do conjunto de índice, né? Finitos, tais que a função f se anula fora, né? Fi vai ser zero fora do complementar de JF, né? Ok? Tá, e o GI vai ser zero para todo I que está fora do JG, certo? Muito bem. Então, se você considera a união desses dois caras, vamos chamar de J, seja J, né, a união de JF com JG, obviamente esse daqui ainda vai ser um subconjunto de I, né, como ambos são conjuntos finitos, essa união vai ser finita, né, certo? E para o índice I, vamos anotar aqui, para o que acontece se você considera um índice I fora desse conjunto, para I que pertence a I menos esse J, né, ou seja, I menos essa união, certo? Seria a I menos JF interseção, né? E o complementar de uma união, interseção dos complementares, não é isso? I menos JG, certo? Então, tem ambos. Então, a soma, né, F mais G em I, né, que por definição é F em I, mais G em I, certo? Então, pelo fato desse índice estar aqui, fora ou no complementar de JF, este cara aqui é zero, né? E este cara também é zero porque fica fora do JG. Então, ao final, tudo isso daí é zero, né? Fora desse conjunto finito, F mais G se anula. Sendo assim, F mais G é um elemento desse conjunto aqui, correto? Muito bem. E eu provar ou verificar que se A é um elemento do anel, um escalar, né? É fácil ver, né? Então, AF, né, com a mesma notação que a gente está usando, né? AF avaliado em índice I vai ser a ação desse elemento em FI, né? E, bom, como a gente estou considerando essa F que tomamos anteriormente, né? Então ela se anula fora de JF, né? Então, fora de JF, isto aqui vai ser zero, né? E o produto de um escalar por zero vai dar zero para todo I que pertence a I menos o JF, tá bom? Então, fora de um conjunto finito, que é o próprio JF, né? Esse produto com escalar se anula também, não é isso? Isso implica, então, que A
AF, essa função aqui, realmente é um elemento desse conjunto aqui. Perfeito? Muito bem. Ok, então, realmente isso aí demonstra a nossa afirmação, né? Que esse subconjunto não é apenas isso, é também um submódulo do produto direto. Portanto, ele mesmo será um amódulo, correto? Então temos assim um amódulo. Esse amódulo aí, tá? Ele vem equipado com isso aqui já acaba a nossa afirmação, né? Com aplicações alineares. No caso do produto direto, né, tínhamos as projeções naturais que partem do produto direto e tomam valores em cada MJ, projeta, né? Aqui a gente vai ter umas inclusões naturais de MJ dentro desse módulo aqui, tá? Então, para cada índice J, para J, um índice arbitrário, porém fixo, vamos definir o seguinte, o seguinte homomorfismo. Defina, tá? Eu vou, normalmente os livros, aliás, os autores, né, usam a notação I, J aqui, mas com LaTeX a gente escreve melhor, né? Aqui pode ser um pouco confuso, tá? Então eu vou usar melhor a notação delta, tá bom? Apenas por uma questão didática, tá? Então vamos chamar de delta J. Essa aplicação delta J, ela vai partir de MJ, tá? E vai tomar valores aqui nesse submódulo do produto direto, né? Certo? Do produto direto. Tá, como vai estar definida? Bom, a definição é a seguinte. Isso aqui, inclusive, já vimos né, ao início, uma construção semelhante. Pega um elemento x, e então o delta j em x tem que ser um elemento daqui. Então, a princípio, tem que ser uma função de escolha, né, porque isto aqui é um subconjunto do produto direto, né? Então, seus elementos são funções de escolha, né? Ok? Então, ela tem que partir daí, tomar valores dentro da união desses MIs, certo? Então, a cada índice I vai fazer corresponder o delta Jx aplicado em I. Aqui eu não vou ter espaço, então vou anotar aqui onde certo? O delta Jx, né? Essa função avaliada em I, eu disse que isso da construção a gente já viu antes. Vai ser x, caso esse índice I que está variando seja justamente o J, e caso contrário, você define como sendo zero. Ou seja, se I diferente desse índice J, você define zero. Né? O zero de MI, né? Isso, zero de MI. Tá bom? Então, veja bem, desse delta J, né? Realmente, ele somente pode ser diferente de zero, né? Para o índice I, para o índice J, aliás, para o índice J, né? Fora desse conjunto singular, ou seja, qualquer outro índice diferente de J, ele já se anula, tá? Então, esse delta J realmente é uma função de escolha, né? Função de escolha, ele vai pertencer aqui e por causa da construção, e mais ainda, né? Ele vai ter suporte finito, isso é o que eu estava querendo dizer. Não é somente uma função de escolha. Ela tem suporte finito, porque se anula fora de um conjunto finito. Esse conjunto finito formado é um conjunto singular, unitário, formado por J. Então, fora desse conjunto se anula pela própria construção. Então, ela tem suporte finito, consequentemente, um elemento daqui.
Então está bem definido. E não somente isso, né, você pode verificar que esse ΔJ realmente é um ahomomorfismo. Tá? Então vamos anotar aqui cada um desses ΔJ, né? Mais ainda, né? Cada um desses ΔJ, certo? É um ahomomorfismo, tá? Ou um homomorfismo linear, né? Certo? Isso aí pode ser facilmente verificado, tá? Ok, então a coleção formada por esse submódulo do produto direto, né? Isso daqui, MIs, e variando aqui, juntamente com esses ΔJs, né? Esses ΔJs que vão de MJ para essa soma aí, ainda não vou chamar de soma, esse submódulo aqui, certo? Onde esse conjunto de índices J está variando, né, dentro do conjunto índices, é chamada de soma direta, tá bom? É chamada de soma direta dessa família, tá certo? Muito bem, soma direta. Perfeito? Agora sim, né, vamos falar já da soma direta. Então, por favor, não esqueça que a soma direta não é apenas um módulo, né? Quando você fala de soma direta, você está falando desse submódulo formado pelas funções de escolha com suporte finito. E além disso, né, ele vem junto com todas esses homomorfismos aqui, tá bom? Sim, agora é interessante verificar ou ver que cada um desses ΔJ é injetivo. Então, observe, note que cada ΔJ é uma injeção, na verdade. Né? ΔJ é uma injeção, né? Injetiva, né? Isso, injetiva, tá? Então, para isso, basta ver, né, verificar que o núcleo é zero. Como foi definido o ΔJ, né? Se x está no núcleo, certo? Vamos ver, significa que o ΔJ em x vai dar a função zero, né? Vai dar a função zero. Mas como está definida a função zero? A função zero é aquela que a cada elemento faz corresponder o zero do respectivo módulo. Então, em essa posição aqui, igual a j, esse x tem que ser zero também. Tá? Então, x vale zero, portanto, você considera um elemento do núcleo, né? Um x que está no núcleo, então ΔJ em x dá zero, função zero, e isso aí automaticamente leva a deduzir que esse x vai ser zero. Tá? Portanto, esse ΔJ é uma injeção, né? Isso é uma injeção, perfeito? Para indicar isso, muitas vezes autores escrevem dessa forma aqui, né? Tá? Então, dentro do produto direto temos epimorfismos e aqui temos homomorfismos, ok? Tudo bem. A soma direta, né, assim como o produto direto, também tem uma propriedade universal que a caracteriza, tá? Então, vamos anotar aqui, propriedade universal dessa soma direta, né? Propriedade universal, né? Da soma direta, direta. Ok, bem, qual é o enunciado dessa propriedade universal que caracteriza a soma direta, né, que transforma um objeto universal? Então, suponha que assuma que vamos chamar L também, né? L é um amódulo, né? Um amódulo,
um A módulo, certo? Que ele vem, acho que eu vou anotar assim, ó, acho que eu vou tentar, bom, do mesmo jeito, tá? Depois a gente pode melhorar a escrita, né? Que esse ele é um A módulo e que, digamos, eu chamei de psi j no caso anterior, né? Vou chamar de sigma j e que agora sim, acho que vou melhorar a escrita aqui. E sigma j, tá? Sigma j é uma família de homomorfismos que vai de mj para a soma direta. Não, a soma direta não. Para L, certo? Para L é uma família de homomorfismos, certo? Isto aqui é uma família de homomorfismos. De homomorfismos, tá? Homomorfismos. Bom, então, nessas condições aqui, a propriedade universal diz que vai existir um único homomorfismo linear, né? Vamos anotar aqui. Existe um único homomorfismo, homomorfismo, chamemos de sigma. Eita, o que é isso? Tá. Um homomorfismo sigma que parte da soma direta agora, tá? Da soma direta, M e Is, né? E que toma valores em L. Tal que os seguintes diagramas são comutativos. Tal que os seguintes diagramas, eu acho que não vou escrever já, somente falar, né? Os seguintes diagramas são comutativos. Qual é esse daí? Olha, a gente tem para cada MJ, né? Para cada MJ temos a inclusão ΔJ, certo? ΔJ dentro da soma direta, não é isso? Tá? Aqueles ΔJ que a gente definiu, né? E agora estamos assumindo de que temos uma coleção de mapas de homomorfismos sigma j que partem de mj, tomam valores em L. É isso? Uma coleção aqui, uma família de homomorfismos. Tá? Então o teorema da propriedade universal está dizendo que vai existir um único homomorfismo sigma que faz com que esses diagramas sejam comutativos, certo? Ou seja, sigma composto com esse ΔJ sejam igual a sigma j, qualquer que seja o índice j que varia dentro do conjunto de índice. Em outras palavras, a restrição de sigma a ΔJ podemos falar assim, porque esses ΔJ são injeções, né? Então podemos falar de restrições, né? Sigma restringido para MJ coincide com sigma J, tá certo? Ok, então deixamos somente melhorar aqui a escrita com relação à propriedade universal do produto direto, né? Eu escrevi, suponhamos que há, né, juntamente, aqui vou anotar, I, né, I, psi j
é uma família de homomorfismos, certo? J pertence a I, certo? É uma família de homomorfismos, tá? Bom, então, nessas condições aí, né? Certo? Bom, ponto aqui. Então, existe um único homomorfismo. Somente eu queria escrever da forma como a gente escreveu para a soma direta, certo? Perfeito. Ok, então vamos dar uma ideia da prova aqui, né? Vamos dar uma ideia. Olha, veja a diferença, por favor, entre a propriedade universal da soma direta. No caso da soma direta, esse homomorfismo parte da soma direta. No caso do produto direto é o contrário, né? O contrário. Chega no conjunto direto, no produto direto, tá? Tá, então é um sentido dentro da teoria de categorias, né? Certo? Então, quer dizer que o produto direto, em algum sentido, é um objeto final e a soma direta é um objeto inicial, certo? Tá, mas não vamos entrar nesses detalhes. Prova, qual é a ideia da prova, né? Ideias da prova, né? Ideias da prova. Ok, então como a gente vai definir? Né? A prova vai ser semelhante, quer dizer, o que a gente deve por exemplo, se vai ser único, né? Então deve satisfazer isto aqui, né? Muito bem, bem, e a gente vamos escrever aqui. Se existe o sigma, né? Caso exista, o sigma tem que satisfazer isto daqui, ou seja, a restrição disto daqui para cada ΔJ, vou anotar aqui melhor, para x, um elemento, deixa eu ver aqui, olha, para x, né, dado um j qualquer, então para x um elemento de mj, certo? A gente vai ter, ou deveria ter, isto aqui, né? Olha, então sigma composto com ΔJ deve ser sigma j. Então, novamente, né, a gente parte assumindo que existe esse sigma e vendo qual seria a possível cara desse rapaz, né? Então, sigma aplicado em ΔJ em x, né? Sigma em ΔJ em x tem que ser necessariamente o sigma j em x, certo? Muito bem. Então, agora sim, se f, né? Se f é um elemento da soma direta MIs, não é isso? Como então a gente vai definir? Defina o seguinte, né? Defina o sigma, né? Isso aqui deveria acontecer, né? Então, isso aqui a gente pode colocar um parêntese, digamos. Né? Estamos dando as ideias, por favor. Então, defina sigma, né? Aqui a construção. Sigma em F, né? Lembrando que para cada J, isto aqui tem que ser satisfeito, né? Ok? Agora, antes de definir, né, o que a gente tem que observar, eu vou anotar por aqui. Como esse F tá aqui, né? Esse F está por aqui, então em parênteses, né? Vai existir um JF, certo? Um JF, um subconjunto finito do conjunto de índices, né? Tal que a função, né, f avaliada em qualquer índice
fora desse conjunto finito se anula, né? Para todo I que pertence ao complementar. I menos JF, tá certo? Ok, então, aproveitando isso, o suporte é finito, então somente para uma quantidade finita de índices, F avaliado em I possivelmente é diferente de zero. Tá, então a gente pode definir da seguinte forma: a soma dos sigma I avaliado em FI. Tá? Isso aqui faz sentido por causa do seguinte, né? F em I, olha, F em I pertence a MI, uma função de escolha, né? E o sigma I aplicado em FI vai levar para o L, né? Isso, DMI vai para L, tá certo? I variando aqui no conjunto de índices. Bom, alguém pode reclamar, e aqui essa soma faz sentido? Justamente essa soma aqui, por causa de que essa função se anula, tem suporte finito, na verdade, isso aqui é uma soma finita, né? Esse daqui, então, se reduz, né, para Is variando dentro de JF, nada mais, certo? Porque fora os FIs se anulam, fora desse conjunto se anula, né? Então esta soma aqui é uma soma finita, tá? É uma soma finita, né? Uma soma finita, tá? Ok? Né? Porque fora de JF os FI se anulam, e como esses aqui são homomorfismos lineares, esses zeros são levados em zero, tá? Então, isso aí não adiciona nada, né? E a gente pode escrever dessa forma, sem medo, né? Porque esse daqui faz sentido, já que se reduz a uma soma finita, tá? Então, você define dessa forma, tá? E aí você vai verificar que, de fato, isto daqui é um homomorfismo linear, né? Por exemplo, sigma em F mais AG, já vou fazer direto as duas condições, certo? Isto daqui seria a soma, olha, como do sigma is, né? Onde? Nesta função avaliada em I. Mas como foi definir esta função já diretamente? F em I mais a ação de A em GI, né? E aí você usa o fato de que sigma I são homomorfismos lineares, certo? Então este aqui pode ser distribuído da seguinte forma, né? Sigma I em FI, né? Soma. E sem temor você pode considerar essas somas aqui, inclusive esse A pode sair fora, né? Sigma I em GI, certo? Porque sem temor, porque isso aqui são somas finitas, entendeu? E isto aqui vai ser o sigma em F mais a ação de A em sigma de G, tá certo? Muito bem, então esse sigma de fato é alinear, né? Então sigma é alinear. E por que ela vai fazer todos esses diagramas comutativos, né? Mais ainda, se nós aplicamos, nós queremos que sigma composto com delta J seja o sigma J, né? Vamos verificar, na verdade, porque já vimos que esse daqui vai dar a ideia, né? Então, sigma em delta J, sigma em delta J, é um J fixo, certo? É um elemento X. Olha, pela definição de sigma, ele é uma soma dos sigma Is
aplicado em quem? Em essa função ΔJ em x aplicado em i e variando dentro do conjunto de índices, tá? Mas olha, esse delta de j, né? Como ele foi definido? Ele vale x, faz corresponder o x quando o índice i é justamente o j. E fora, quando i é diferente de j, dá zero. Então, este daqui somente se reduz, né, a sigma j, né, quando i igual a j. Sobrevive somente quando i igual a j. Vamos anotar aqui, quando i é igual a j. E nesse caso, isto aqui é justamente, né, quando i igual a j, isto daqui é o x. Então, vai dar sigma j em x, beleza? Que é o que a gente queria, né? Para todo x de mj, tá? Muito bem. Então, essa é a propriedade universal. Então, novamente, a soma direta é caracterizada por essa sua propriedade universal, beleza? Vamos falar agora de outra construção, né, que é chamada de limites inversos, ou limites projetivos. Limites, aliás, limites, né, projetivos. Projetivos, ou também inversos, né? Alguns autores chamam de inversos, tá? Ou inversos. Inversos, tá? Bom, para falar de limites projetivos ou inversos, vamos precisar agora que o conjunto de índices seja um conjunto pré-ordenado, tá? Então, vamos considerar que esse I, conjunto de índices, né, que em todo momento estava denotando, né, o conjunto de índices dessas famílias, mas a gente não trabalhou com nenhuma ordem, né? Então agora vamos assumir que esse conjunto I vem equipado em uma pré-ordem, seja este aqui um conjunto pré-ordenado, tá? Pré-ordenado. Pré-ordenado, né? O que significa isso? Uma pré-ordem, né? Ordenado. Ele vem com uma ordem parcial, ou seja, que essa relação aqui, ela vai ser uma relação antissimétrica e transitiva, certo? Antissimétrica e transitiva, tá? E transitiva, beleza? Transitiva, beleza? Opa, aqui tô com uma dúvida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu somente... Tá, vamos ver aqui. Deixa eu somente verificar aqui, tá? Tô revisando aí a definição dada no Wikipedia, né? Inverse limite. Tá, então aqui, ó. Bom, primeiro você define o que é um sistema inverso, um sistema projetivo, né? E aqui, o que me interessa é estudar aqui, né? Um direct poset, certo? Exatamente, né? Transitiva e antissimétrica somente, tá? Não é requerida necessariamente a reflexividade, tá ok? Não necessariamente. Lembra que alguns autores, quando definem ou trabalham com pré-ordem, né? Já, ou uma ordem parcial, eles assumem que também é reflexiva, tá certo? Muito bem. Então, a princípio, precisa somente que seja antissimétrica e transitiva. Tá bom?
E algumas vezes a gente também exige que esse conjunto seja dirigido, tá? Algumas vezes, vamos anotar aqui algumas vezes, né? Vamos, o é requerido que esse conjunto seja direto. Requerido que, e com essa ordem aí, seja dirigido, tá? O direto. Deixa aqui. Dirigido. O que significa isso? Dirigido. Isto aqui significa, né, vamos colocar aqui, isto é, dados dois índices quaisquer, dados I e J, índices quaisquer dentro desse conjunto I, então existe um índice K, né, existe um índice K, que supera ambos, né? Ou seja, tal que é um maiorante de I e de J, né? Tal que I é menor ou igual que o K e J é menor ou igual que K. Perfeito? Então, nesse sentido, conjunto de índice parcialmente ordenado vai ser dirigido, tá certo? Muito bem, então, a princípio, vamos definir um sistema. O que é a ideia de um sistema inverso, né? Um sistema projetivo de módulos, né? Para falar de limite projetivo, precisamos inicialmente de um sistema projetivo, o inverso também, né? De módulos, certo? De módulos. Tá, então, como sempre, o anel vai estar fixado e vai ser denotado por A. Então, o que é um sistema projetivo? Por favor, em todo momento, tá, temos um conjunto dirigido. Vamos assumir que ele é dirigido também, já. Isto daqui vai representar conjunto dirigido, certo? Ou seja, parcialmente conjunto parcialmente ordenado, né? Ou seja, a relação é antissimétrica e transitiva e é dirigido no sentido que, dados dois elementos, dois índices e J, sempre existe um índice que supera ambos os índices, tá certo? Tá, perfeito. Então vamos assumir que a gente tem uma família, né? Uma família de índice, uma família indexada em I, né? Vamos escrever aqui melhor. Sejam os seguintes dados. Primeiro, conjunto dirigido, e aqui uma família, né? Uma família de A módulos, certo? De A módulos, certo? Muito bem. Essa família vem equipada juntamente, né? Ela vem equipada juntamente com uma família de homomorfismos, certo? Juntamente com uma família. Não vou escrever tudo isso daqui. Acho que juntamente aqui. Olha, vou anotar aqui, certo? Não é somente considerar uma família de homomorfismo, tá? Mas também para cada par de índices I menor ou igual que J, certo? Vamos ter uma coleção, digamos assim, de homomorfismos φ. Vamos denotar aqui IJ, que parte do módulo indexado pelo maior índice, que seria J, por isso, nesse sentido que chama inverso, que vai, digamos, do módulo maior, entre aspas, para o módulo menor, no sentido de que esse índice aqui é o maior, certo? Para MI, tá bom? Isto aqui. Então, o que? Não somente isso, ou seja, toda vez que você tem I menor ou igual que J, então vamos ter
um homomorfismo, tá? Este daqui é um homomorfismo linear, né? Um homomorfismo, certo? Que satisfaz o seguinte, né? Se você tem, digamos, acho que vou anotar, deixa eu ver, tem que abrir mais folhas. Certo. A gente escreveu aqui, estamos aqui, né? Certo. Então, para I menor ou igual que J, toda vez que você tem I menor ou igual que J, aparece um homomorfismo, certo? Temos um homomorfismo, beleza? E esses caras aí satisfazem o seguinte, tal que, né? Tal que, se I menor ou igual que J menor ou igual que K, né? Digamos, temos três índices ordenados dessa forma. Então, automaticamente, né, você vai ter do maior, que é o do MK, para o menor, que é MJ seria menor, mas também como MI é menor, certo? Você vai ter o homomorfismo, né? Daqui para aqui. E MJ é maior que MI, então você vai ter esse homomorfismo também, né? Nós estamos denotando esse homomorfismo da seguinte forma, né? IJ, tá? IJ, deixa eu apagar esse negócio aqui. IJ. Então, aqui, isso aqui, segundo nossa anotação, seria JK, isto aqui seria IJ, né? E aqui seria o IK. Então, aqui vamos exigir que toda vez que aparecem esses negócios, certo? I menor ou igual que J menor ou igual que K, esses diagramas aqui são comutativos, beleza? Isso aqui comuta, ou seja, a composta de φ e J composto com φ JK é igual a φ e K, tá bom? Certo? Ou seja, então esses mapas têm que satisfazer essa condição aqui, tá certo? Olha, justamente eu escrevi IJ, né, ou seja, partindo do menor índice para o maior, justamente para que isto aqui sugere, digamos que, entre aspas, o J está cancelado, tipo uma regra da cadeia, né? J cancela e fica IK, certo? Mas alguns autores não se preocupam desse detalhe, né? Que não é tão importante e simplesmente aqui eles denotam como JI, tá certo? Tá tudo bem. Sim, e o que é importante também, algumas vezes é exigido, tá? Algumas vezes, porque estou anotando isso aí, porque você pode ver outro livro, né? Revisar algumas referências, digamos, e aí encontrar, por exemplo, que seja pedido que quando I é menor, quando J igual a I, o φii, né? φii, certo? Seja a identidade de MI, ok? Tá? Ou seja, exigido isso daqui. Mas por que a gente não está considerando isso? Porque a princípio nossa relação para nós não é reflexiva. Mas quando os autores exigem que seja reflexiva, também consideram essa condição aqui, tá bom? Porque I seria menor ou igual a I, né? Porque para ter mapas, esse tipo de mapas, certo? São dados toda vez que I menor ou igual que J, né? Então, se nós não estamos considerando que seja reflexivo, não tem por que existir um mapa φI, né? Porque não é uma relação reflexiva. Mas caso seja, né, alguns autores, por isso aí depende, né, da forma como o autor está trabalhando, né, exigirá reflexividade, né, como parte da definição de ordem, então eles exigem que isto aqui seja verdade, né, para qualquer índice. Beleza? Muito bem. Então, toda essa informação aí é um sistema inverso, o sistema projetivo de A módulo, certo? Então, recapitulando, o conjunto de índices é um conjunto dirigido, pré-ordenado, né? Da forma que dados dois índices
sempre existe um que é maior que ambos. É dada uma família de A módulos, juntamente com uma família de homomorfismos lineares para cada par de índices tais que I menor ou igual que J, tá bom? De tal forma que se I menor ou igual que J e menor ou igual que K, esses mapas respectivos satisfaçam essa relação de comutatividade escrita aqui. Perfeito? Muito bem. E como explicado, né, segundo seja exigido que seja reflexivo, né, a relação, alguns autores exigem isso aqui. Φ seja a identidade de MI. Perfeito. Muito bem, então o que é o limite inverso? Né? Então agora sim vamos definir esse objeto chamado de limite inverso, que é muito um objeto que aparece muito dentro das construções da álgebra comutativa, inclusive também dentro da topologia, na categoria dos espaços topológicos. Também aparece porque eu vou explicar agora. Defina o seguinte, defina este objeto aqui, que vai ser denotado dessa forma, essa flecha, certo? Nessa direção, para indicar que trata-se do limite inverso, o limite projetivo. Tá? E como ele está definido? Desse sistema inverso. Olha, esse cara aqui vai ser, a princípio, um subconjunto do produto direto, tá? Então, são todas as aplicações de escolha, as funções de escolha, certo? Com a seguinte propriedade, né? Ela tem que se relacionar bem com aqueles mapas que formam parte do sistema inverso. Olha, toda vez que você tem um índice menor ou igual que J, você tem um mapa de MJ para MI, do maior para o menor, certo? Então, veja bem, como é uma função de escolha, F em J vai estar em MJ, né? Então, esse cara aqui vai levar esse F em J em MI, né? E então vai ser exigido que isso seja justamente o F em I, certo? Então, vamos lá, tá? Então, a exigência é que F em I, que é um elemento de MI, seja justamente o Φ e J em FJ, tá? Para todo par de índices, né? Tal que I seja menor ou igual que J, tá certo? Tá, então deixa eu explicar aqui, né? Como isso daqui é uma função de escolha, por favor, F em I pertence a MI, né? E o F em J pertence ao MJ, não é isso? Tá? Deixa aqui, acho que não ficou tão claro. F em J pertence a MJ. Tá, então se I é um índice que é menor ou igual, né, que J, né, você tem como parte da informação do sistema inverso, você tem um mapa do MJ, desse módulo indexado por um índice maior, J no caso, para MI, né? E nós estamos chamando esse mapa aí Φ e J. Então esse rapaz, FJ está aqui, né? FJ pertence aqui, ó. Esse FJ pertence aqui. Então esse mapa leva esse FJ, tá? E então nós estamos para aqui, né? Tem que ser um elemento. Então nós estamos exigindo que seja justamente o FI. Essa é a condição que a gente está exigindo, tá? Que esse FJ seja levado via esse mapa aqui em FI, tá? Essa condição é exigida para todo par de índice com I menor ou igual que J, para que essa função de escolha faça parte desse conjunto aqui.
Tá certo? Perfeito. Esse não é um subconjunto qualquer do produto direto. Na verdade, ele vai ser um submódulo, tá? Então, afirmação, certo? Eu não vou provar isso daqui, é tranquilo, certo? A partir da definição, que esse limite inverso, tá? Limite, bom, ele vai ser conhecido como limite inverso, né? Isto aqui é um submódulo do produto direto, tá certo? Produto direto, né? Ok? Muito bem. I pertence a I, né? Ok, rapidamente, né? Embora eu não vou escrever, mas vamos falar um pouquinho. A função zero satisfaz trivialmente essa condição, né? Porque o zero em I vai ser o zero de MI. E aqui o FI vai ser o zero. E esse, como é um homomorfismo, leva zero em zero. Então satisfaz isso daqui. O zero, né? Função zero, pertence a esse conjunto aqui. Então ele já não é vazio. Tá? E se você pega dois elementos, né, F e G, cada um desses daí, digamos, se você tem um G, você vai ter aqui o G em I vai ser igual a Φ e J em G. Aqui é. Opa. Aqui eu estou errado. Eu escrevi errado, por favor. FI não, aqui é J. Vamos corrigir, tá? Desculpa, eu falei, mas escrevi outra coisa. J, né? O J, FJ, tá aqui, elevado em FI, tá? FJ elevado em FI, tá certo? Agora sim tá correto. Eu escrevi errado, desculpem. Tá? Então aqui o G, né? G em J, tá? Então se você soma este com este, essa soma aqui, por causa de que isto aqui preserva, né, a aditividade, vai ser φ e J na soma. Então, a soma pertence aqui. Né? Esse conjunto vai ser fechado com relação à soma. Produto por um escalar também é a mesma coisa, porque A pode entrar dentro de φ e J, né? Pode entrar, né? Porque trata-se de um homomorfismo e, portanto, preserva produto por um escalar. Então é muito fácil verificar que de fato trata-se de um submódulo. Né? Então ele mesmo vai ser um amódulo, certo? E ele chama-se de limite inverso. Mas antes de escrever isso, eu queria falar do seguinte, né? Eu disse dos espaços topológicos. Se, por exemplo, você pensa na categoria dos espaços topológicos, né? Então cada um desses MIs, esqueça módulos, esqueça. Cada um desses MIs seria uma família de espaços topológicos. Tá? Então você considera o produto direto dessa família, ou seja, equipado com a topologia produto, né? Isso, ou seja, a menor topologia, mais fina, que faz com que as projeções naturais sejam todas contínuas. Né? Então, temos uma topologia aqui. Muito bem, então, esse limite aqui seria definido como um subespaço, né? Ou seja, você vai equipar, né, a esse subespaço com a topologia induzida da topologia produto. Então, vai ser automaticamente um subespaço. Né? Então, algumas propriedades são satisfeitas desde que você exija algumas coisas. Por exemplo, se todos esses MI são espaços de Hausdorff, né, espaços separados, certo? Então, prova-se que esse limite é um subespaço fechado, certo? Um subespaço fechado. E além do mais, né, ele por que tem que satisfazer essas condições requeridas aqui? No caso do módulo, sempre é fácil provar que o zero está aí, trivialmente, o zero pertence. Mas no caso do espaço, a gente não tem zero, tá? Então, uma preocupação é por que esse limite inverso é no vazio. Então, se você parte da hipótese de que todos esses MI são espaços não vazios de Hausdorff, né?
prova-se que esses compactos, aliás, compactos, sim? Espaços compactos, né? Já são Hausdorff pela definição, né? Embora alguns autores não exigem isso, como por exemplo nós vimos, né? Quando falamos do SPEC, a gente falou de compacidade mesmo que não seja Hausdorff. Então é melhor falar Hausdorff compactos. Hausdorff compactos, isso aqui, como falado, vai ser fechado. Como tudo isso daqui vai ser um produto de Hausdorff, vai ser Hausdorff fechado dentro de um Hausdorff, também vai ser ele vai ser compacto, então isso aqui vai ser compacto. E usando a propriedade de interseção finita, prova-se que isto aqui é no vazio, tá? Então com essa hipótese, o limite inverso são no vazios, tá bom? Isso aí é muito usado, por exemplo, para estudar os espaços profinitos, certo? Muito bem, então, mas no contexto de estruturas algébricas, né, isso aqui sempre no vazio, pelo fato do zero já estar aí, beleza? Muito bem, esse limite inverso não somente vem ele, né? Ele não é somente um módulo aqui, ele também vem com o seguinte: para J, um índice qualquer, você vai denotar com PJ, seja PJ, certo? A restrição, lembra-se da projeção usual que a gente tem, porque isso daqui é um submodo do produto direto, né? E aqui temos mapas, as projeções desse produto para cada MJ. Então, se nós restringimos essas projeções para o limite, né, vamos considerar aqui essas projeções, são as projeções para o limite, né, certo? Estamos apenas restringindo, tá certo? MI, né, MI. E aqui, então, esses caras aqui, esse PJ, eles vão a partir, vamos anotar aqui, né, do limite inverso, para MJ, né, porque trata-se da restrição da projeção usual, né, isso aí, ou seja, a composição da projeção com a inclusão canônica do limite inverso dentro do produto direto, né? Então, continua sendo um aomomorfismo, tá certo? Então, esse daqui é um aomomorfismo. Alinear. Certo? Bom, qual é a relação, ou qual é o comportamento dessas, também chamadas projeções, a gente também chama esse negócio PJ de projeções, vão continuar sendo subjetivos, pode ser verificado, né? Então, qual é o comportamento? Olha, para um par de índices IJ de tal forma que I é menor ou igual que J, né? Nós vamos ter o seguinte: considerar aqui o limite né, inverso, os MIs, né? Eu já estou falando de limite inverso e não anotei ainda, né? Já vou anotar. Bom, aqui eu vou ter no MJ, né? No MJ, certo? Acho que aqui vou chamar de K. Tá? De K. Tá? Porque aqui o I está variando, né? Então esses dois são fixados de tal forma K menor ou igual que J, né? Então aqui está o MK, beleza? Bem, então eu tenho mapas, né? O PJ aqui, essa projeção, e aqui esse PK, certo? E como parte do sistema inverso, eu tenho um mapa daqui a aqui, aqueles Φ KJ, né? KJ. Muito bem. Então, pode ser verificado facilmente, né, que a composta desse mapa com isto é igual a isto daqui. Ou seja, que esse diagrama é
comutativo φ kj composta com πj vai ser igual a πk, certo? Por que isso aí é verdade, né? Vamos verificar aqui, de fato, certo? De fato, o φ kj, vou considerar uma função de escolha f, que está no limite inverso, né, dos mi's. Então, a composta, isto aqui em πj em f, vai ser igual a quem? Vai ser igual a quem? Como isso daqui é a restrição da projeção, né? A restrição da projeção é simplesmente f avaliado em j, né? E como estamos dentro do limite inverso, isto aqui vai ser, né? Fj está aqui, Fj está aqui, esse φ kj tem que levar esse f em j em f em k, né? Isso aqui então vai dar f em k, só que f em k é simplesmente a projeção késima, né? Em f, tá certo? Então, portanto, vale isto aqui, tá certo? Muito bem, agora sim, vamos anotar aqui, né? Esse limite, né? Quer dizer, esse objeto, né? Que vem equipado, né? Juntamente com essas projeções aí, as PJs, certo? Os PJs aí, os mapas. Então, toda essa coleção aí, por favor, né? Vai ser chamado de limite inverso, tá? Então, esse aqui é o famoso limite inverso, ou projetivo do sistema inverso, né? Que a gente deu antes, certo? Ok, esse objeto também é um objeto universal. Ele tem uma propriedade universal. Isto aqui satisfaz, né, uma propriedade universal que o caracteriza, tá? Então, na próxima reunião, né, vamos falar dessa propriedade universal, tá? Eu vou dar um par de exemplos, né, do limite inverso, certo? E também vamos falar da construção dual, que seria o limite direto, certo? O limite direto ou limite indutivo, certo? Tá? Como funciona, qual é a construção e também qual é sua propriedade universal, assim como algum exemplo relacionado. Beleza? Então vamos parar por aqui.